paz do Senhor aos meus amigos, aos meus irmãos. Temos uma palavra de Deus para ser compartilhada neste dia. Palavra que venha de encontro à sua vida, à minha vida, à nossa vida, que venha edificar a nossa vida neste dia. E a palavra que nós vamos falar hoje, ela se encontra no livro de Salmos, Salmos de número 1, verso de número 1 a 3, que diz a palavra de Deus: Bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho do ímpio, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta à roda dos escarnecedores. Antes tem o prazer na lei do Senhor, e na lei do Senhor medita de dia e de noite, pois será como a árvore plantada. É este verso que nós vamos meditar. Será como a árvore plantada junto a ribeiro, a qual dá seu fruto na estação própria, e cujas folhas não caem, e tudo quanto fizer prosperará. Esta é a palavra que nós vamos meditar neste dia. Vamos meditar apenas na parte A do verso de número 3. Como árvore plantada junto a ribeiros, junto à água. É isso que o salmista, ele está dizendo para mim e para você. Nós, na presença de Deus, nós devemos ser como uma árvore. O salmista está fazendo uma comparação do homem e sua dependência de Deus como uma planta, como uma árvore que é plantada. Toda cultura, toda planta, quando você prepara a terra e lança a semente ou uma muda, ela vai precisar de água, ela vai precisar de nutrientes para sobreviver, para que ela venha a germinar, nascer, crescer e dar o seu fruto. É isso que o salmista está dizendo sobre a minha vida e sobre a tua vida na presença de Deus. A palavra de Deus, ela é essa água. A palavra de Deus é este nutriente. A palavra de Deus é o que sustenta a nossa vida, como esta árvore plantada junto a ribeiros. E quando nós falamos em árvore, se você olhar ao redor de você, talvez um pouco distante de onde você esteja, você pode observar uma mata, você pode observar uma serra, você pode observar um lugar que é protegido pelo meio ambiente, que são reservas naturais, reservas de florestas. Mas eu pergunto para você, a maioria dessas florestas que nós conhecemos, quem plantou? A maioria dessas árvores que conhecemos fora do alcance nosso, quem foi que plantou? São denominadas plantas, árvores, florestas nativas. Ou seja, essas florestas nativas, quando Deus na criação, Ele criou o céu, a terra, a água, o ar. E na terra, Ele fez crescer árvores. Essas são as árvores nativas. São as árvores que
através do seu fruto, através da sua semente, ela vai se renovando ali. Não tem ninguém cuidando, ninguém que eu digo, ser humano, cuidando de uma floresta, adubando, jogando água, não. Ela sobrevive sozinha ali. Lógico que é Deus que cuida de tudo, mas esse sobreviver sozinho, que eu quero dizer, é que não tem a interferência do ser humano no cuidado, no trato. Não é como você faz uma cultura, você prepara a terra, você planta soja, arroz, feijão, você vai cuidar daquilo que você plantou. Então a cultura nativa sobrevive por si próprio ali. E o plantio que você faz para sua subsistência, para seu recurso, é você que está cuidando. E a palavra de Deus, ela está dizendo que bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho do ímpio, nem se detém na roda dos escarnecedores, antes medita na tua lei dia e noite. E diz que é como a árvore plantada junto a ribeiro. Uma árvore plantada junto a ribeiro, junto à fonte de água, ela sempre está alimentada. A subsistência dela sempre vai ter ali, porque ela foi plantada no lugar certo. Plantada. Ela não é nativa. A árvore nativa nasce no morro, no lugar seco, sem água, com dificuldade. Porém, nasce também a um lugar que tem fontes de água. E a palavra está dizendo que aquele que é plantado junto a ribeiro, as suas folhas não secam. Quando uma árvore perde as suas folhas, na maioria das vezes, a não ser árvores que hibernam no inverno, mas uma árvore normal, a vida dela está na folhagem dela. Se está verde é porque está bem alimentada. Então por isso que o salmista está dizendo, uma árvore plantada junto a ribeiro e as suas folhas permanece sempre verde e dará fruto na estação própria. Essa é a comparação daquele que não anda segundo o caminho do ímpio, aquele que não se detém na roda dos escarnecedores, aquele que medita na lei do Senhor. É comparado a esta árvore. Esta árvore vai ter vida. Esta árvore vai manter as suas folhagens verdes, sempre alimentada. E no tempo certo, ela dará o seu fruto, porque foi escolhido o terreno para ser plantado. Por isso que está dizendo, é como árvore plantada junto a ribeiro. Não está dizendo que é como uma árvore nativa. Então se ela foi plantada é porque foi escolhido o melhor lugar para ela. Porque alguém queria desfrutar do que ela iria produzir, do que ela iria oferecer. E nós vemos que no livro de Mateus, no capítulo de número 13, ele vai narrar uma parábola. Jesus está dizendo aqui uma parábola do semeador. Ou seja, aquele que lançou a semente. Aquele que lançou a semente. E nós vemos que no verso de número 4 do livro de Mateus, capítulo de número 13, ele está dizendo: e quando semeava, uma parte da semente caiu aos pés do caminho, e vieram as aves e comeram aquela semente. E vieram as aves e comeram aquela semente. Mas nós vemos que a semente, ela foi lançada. Então ela caiu em vários lugares. E o primeiro comentário, o primeiro verso, que é o verso de número 4, ele está dizendo para mim e para você que uma parte caiu à beira do caminho.
O que nós aprendemos? Com o que nós comparamos esta semente que caiu à beira do caminho? Que as aves vieram e comeram. Essa semente associa-se àquelas pessoas que ouvem a palavra de Deus todos os dias. Hoje nós temos facilidade para ouvir a palavra de Deus. Hoje nós temos uma facilidade muito grande. A televisão tem programas evangélicos gospel. O rádio tem programas evangélicos gospel. A internet oferece muitos conteúdos. Nós vemos muitas postagens nas redes sociais se referindo à palavra de Deus, ou seja, todas essas divulgações da palavra de Deus são sementes que estão sendo lançadas. Sementes lançadas de várias formas. Sementes lançadas que caem em vários terrenos. E o primeiro desse terreno é isso que nós estamos falando. À beira do caminho. Quem são essas pessoas no que se refere a esta palavra? Que iriam se alimentar, ou que teriam que se alimentar, mas esta semente foi lançada junto à beira do caminho. São aquelas pessoas que ouvem a palavra de Deus, mas não dão crédito. Ouve a palavra de Deus, mas não mantém ela no teu coração, não guardam ela. Ou seja, como se diz, entra por um ouvido, sai por outro. Você ouve, você talvez possa estar fazendo parte desse grupo de pessoas que estão ouvindo a palavra de Deus, porém, não estão dando crédito. Você está olhando a situação que o mundo está vivendo. Pandemias, morte, guerras, dificuldade financeira, falta de alimento, encarecimento de tudo aquilo que precisamos para a nossa subsistência do nosso corpo físico. Mas você tem achado que tudo isso é normal. Tudo isso faz parte do dia a dia que vivemos. Mas não, são sementes lançadas. A palavra de Deus, ela está sendo anunciada, pregada, porém, você não está dando crédito a esta palavra. Você é como essa semente que é lançada. Quando você não dá crédito, é como essas aves que vêm e comem essa semente. Então quem está comendo essa semente é o inimigo da nossa alma. Ele come essa semente para que ela não entre no meu coração, no seu coração, e nós possamos dar crédito a esta palavra. É isso que o salmista, ele nos alerta, e dizendo que nós temos que ser como árvore plantada junto a ribeiro, nós temos que estar alimentado a todos os dias, a todo momento. E não devemos ouvir e não dar crédito. Então a primeira semente, ela foi lançada e caiu à beira do caminho. As aves vieram e comeram, não deixaram você se alimentar daquela palavra, não deixaram entrar no teu coração. E ela não nasceu, porque ela foi comida. Esse é o primeiro terreno, à beira do caminho. Não teve sucesso, não teve crescimento esta semente. Porém, no verso de número 5, vai narrar mais uma situação a qual a semente, ela se encontrou com outro tipo de terreno. O verso de número 5 diz: e outra parte caiu nos pedregais, onde não havia terra bastante. Se não havia terra bastante, havia um pouco de terra. E logo nasceu, porque não tinha terra funda. Olha que diz aqui, ó. E outra parte caiu nos pedregais, onde não havia terra bastante. Logo nasceu, porque não tinha terra funda. Ela nasceu.
Esses são outros grupos de ouvintes. Esses são outro grupo de pessoas que ouvem a palavra de Deus. Outrora, talvez você já tivesse feito parte deste grupo. E você, neste momento, Deus vai te trazer a lembrança. Olha o que diz. A semente foi lançada, uma parte caiu à beira do caminho, as aves comeram. Outra parte caiu nos pedregais, onde havia pouca terra. Pouca terra. E nós sabemos que uma planta, que uma árvore, ela depende de profundidade de terra para as suas raízes se aprofundarem, buscarem alimento para que essa árvore, para que esta semente, ela germine, ela nasça, ela cresça e ela dê o fruto. Precisamos disso, os nutrientes vêm da terra, a raiz vai buscar este alimento. Mas a palavra de Deus diz que havia pouca terra, o resto era pedra. A raiz não poderia aprofundar-se na pedra. Veio o sol, queimou aquela plantinha e ela morreu. Trazendo para os nossos dias, vivemos também esse momento. A palavra ela até entra no nosso coração. Porém a terra é muito pouca. E nós passamos a não dar crédito àquilo que ouvimos. De início parece que ela vai fazer um efeito muito grande, mas ela começa, a semente começa a se esforçar, ela brota ali, ela nasce, mas as suas raízes não encontram alimento. Por quê? Porque eu saio da presença de Deus, eu não estou na presença de Deus, eu não estou me alimentando para que essa plantinha possa crescer. Aí veio o sol e também mata ela. O segundo terreno. E nós vemos que o verso de número 7 também, ele vai dizer de um terreno também muito perigoso, muito difícil, a qual a semente caiu. O verso de número 7 diz: e outra, ou seja, outra parte da semente, outra parte da semeadura, ela caiu num terreno, olha o que diz aqui. Outra parte caiu entre espinhos, e os espinhos cresceram e sufocaram-na. Olha o que essa palavra está dizendo. Quando nós falamos em espinho, nós estamos falando em dificuldade, em problemas, em perseguição, em pessoas que vêm contra uma ideia, contra um propósito nosso. Então a palavra está dizendo que a outra parte da semente, ela caiu, mas caiu entre os espinhos. Porém, se ela foi sufocada, como diz a palavra, é porque ela encontrou terra, é porque ela nasceu, as suas raízes se aprofundaram, o ambiente era propício no quesito terra, no que nós dizemos terra, para que a semente nascesse. Porém, as dificuldades que existiam no dia a dia eram muito grandes, os problemas eram muito grandes, as pessoas contra a sua ideia, o seu propósito, o seu objetivo, cresciam muito e iam contra você, sufocavam você. Aleluia! Diziam para você: não adianta, não vai acontecer. Fizeram de tudo para te tirar da presença de Deus, daquele caminho abençoado. E você, enfraquecido, e esta semente não suportou aquela afronta, não suportou aquela perseguição, e deixou crescer, e deixou que aqueles espinhos fossem maior do que ela. Porém eles vieram e sufocaram, e mataram, e tiraram o desejo, o objetivo que aquela semente tinha, que era de crescer, que era de nascer, crescer, ficar grande, produzir frutos. E aquela semente, e aquela planta, aquela árvore veio a morrer. Deus está dizendo para nós: o terreno pode ser bom, você pode ter uma boa
índole, você pode ser uma boa pessoa, mas o ambiente que nós convivemos, que nós estamos, ele pode ditar uma regra muito grande no nosso dia a dia. Nós podemos ser envolvidos por aquelas pessoas que nos rodeiam e nos tirarem do foco. Aleluia. Nos tirarem do nosso objetivo, que é crescer, que é dar fruto, que é estar no caminho que Deus colocou para nós. E quando nós lembramos, quando nós vemos a passagem que narra sobre Abrão, Deus diz para Abrão: sai da tua terra, sai do lugar que você vive, sai do lugar que você mora e do meio da tua parentela, ou seja, do meio daqueles que te rodeiam, porque eu tenho coisas melhores para você. Este meio muitas das vezes nos prejudicam, muitas das vezes nos contrariam. Nós vemos muito testemunho de pessoas que aceitaram a Cristo, chegaram em casa, eles foram ignorados, eles foram desprezados, muitos abandonaram a fé porque não suportaram. Mas Deus, ele tem algo maravilhoso para nós quando nós abrimos o nosso coração a Ele, quando nós nos declaramos a Ele como Senhor da nossa vida. Não há espinho que nos sufoque, não há problemas que dificultem a nossa caminhada, porque o nosso caminhar está na direção de Deus. Jesus diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. É por Ele que devemos andar, é através dEle que encontramos algo para a nossa vida. Mas quando nós andamos por caminho errado, caminho da direção do nosso coração, as coisas são diferentes. E nós vemos que esta semente, ela nasceu, ela germinou, porém, aleluia, a dificuldade que havia no dia a dia foi sufocando, foi matando. E esta planta, ela morreu. Ela não suportou. Mas nós vemos também o quarto terreno que existe nesta passagem da semeadura, nesta parábola. Está no verso de número 8. Olha o que diz o verso de número 8. E outra caiu em boa terra, e deu fruto, um a 100, outro a 60 e outro a 30. Ou seja, o que Jesus está nos ensinando? Que a terra boa, ela existe dentro de nós. A terra boa é o meu coração, é o teu coração. E a palavra de Deus, ela diz no livro de Apocalipse: eis que estou à porta e bato. Se alguém abrir a porta, eu entrarei, cearei com ele e ele comigo. Deus, ele tem batido na porta do meu coração, do teu coração. Deus tem procurado fazer morada na minha vida, na tua vida, porque dentro deste coração, tirando as impurezas dele, a terra que tem nele é muito boa, é frutífera, é próspera. Mas nós precisamos abrir a porta e deixar ele entrar. Aleluia. E nós vemos aqui Jesus dizendo que a outra parte caiu em terra boa e prosperou, e nasceu e cresceu. O sol não teve poder sobre ele, os espinhos não tiveram poder sobre aquela planta. Aquela planta, ela veio, ela nasceu, ela cresceu, ela germinou, ela chegou a ponto de dar fruto e frutificou muito. Deus, ele crê em você, ele acredita em você, ele confia em você, ele sabe que o terreno que existe dentro do seu coração é um terreno fértil, um terreno produtivo. Aleluia. Mas nós precisamos aceitar, nós precisamos acolher essa semente, guardar ela no nosso coração,
A palavra de Deus diz: escondi a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Esconda. Quando essa semente for lançada, quando você ouvir esta palavra, alguém pregando a palavra de Deus, guarde ela no seu coração, porque no tempo certo, como diz a leitura que foi feita no Salmo de número 1, será como as águas plantadas junto a ribeiros, o qual dá fruto na estação própria e cujas folhas não caem. Aleluia. Guarde esta palavra, que no momento certo vai dar fruto. No momento certo, ele vai produzir frutos no teu coração. Você vai lembrar daquela palavra, vai ser muito útil para a tua vida. E você, com esta palavra, esta árvore, ela se mantém viva, através da água, através da terra. Esta palavra não pode morrer no meu coração e no seu coração. Então Deus está dizendo para nós que precisamos ser como uma árvore que é plantada. E hoje Deus, Ele quer plantar esta árvore perto de uma água corrente. Deus quer plantar a tua vida em lugar onde há água, onde há alimento, onde você não venha perecer nada, mas que você venha a ter vida e vida com abundância. É o que está dizendo aqui. E cujas folhas não caem. Por que não caem? Porque se mantém viva. É isso que Deus tem para nós neste dia. Deus procura essa terra boa. Deus procura este lugar que a semente tenha caído, que são as terras produtivas. E essa terra produtiva, ela está na minha vida, está na tua vida. Você é esta terra produtiva. E Deus tem o melhor para você. Guarde esta palavra no teu coração. Pois será como a árvore plantada. Não é uma árvore nativa. Como eu disse, se você é plantado, é porque alguém escolheu o terreno. É porque alguém escolheu a semente, escolheu a muda e escolheu o período certo para ser plantado. Será como uma árvore plantada junto a ribeiro, e você dará frutos na estação própria. As suas folhas não caem, e tudo quanto você fizer prosperará. Amém? Deus abençoe a tua vida, que você possa guardar esta palavra no teu coração e que Deus continue falando firme no teu coração. Seja como esta árvore, seja com esta árvore plantada, não seja uma árvore nativa, mas que você seja uma árvore plantada junto a ribeiro. Amém? Deus abençoe a tua vida.